E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Essa é a nossa quarta videoaula e o título dela é Direitos e Deveres, entre parênteses, Obrigações, do Trabalhador. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dar uma explicação básica sobre o tema, que vai ser complementado pelo nosso texto que já está online, bem como pelo podcast Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. Em uma sociedade industrial, a ideia de riqueza está diretamente associada ao trabalho das empresas. Além disso, o trabalho humano é necessário para que consigamos nos desenvolver enquanto seres humanos. Ao mesmo tempo, essa sociedade industrial criou uma série de direitos que precisam ser garantidos para que as relações de trabalho sejam regulares. No caso do Brasil, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é a regra que especifica a maior parte dos direitos que os trabalhadores possuem. Além daqueles direitos que são garantidos na CLT, temos também os direitos garantidos pela Constituição. Esses direitos podem ser divididos em duas categorias: o que chamamos de direitos principais e o que chamamos de direitos financeiros. Quando falamos de direitos principais, eles têm a ver com a relação entre o trabalhador e a empresa, de modo que depois ele possa se aposentar, tirar uma das diversas licenças que a lei permite e receber os auxílios financeiros. Tudo isso garantido pela Previdência Social. Mas esses exercícios só podem ser regularmente exercidos se o trabalhador tiver sua relação de trabalho registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. É na carteira de trabalho que está registrado o contrato de trabalho. Ele vai especificar salário, função, quanto o trabalhador ganha e coisas do tipo. Além disso, é essencial avaliar a saúde do trabalhador. Dessa forma, é necessário que ele faça um exame médico antes de iniciar sua relação de trabalho, ou seja, antes de ser contratado, e que faça pelo menos mais um depois, quando estiver sendo demitido. Esses exames são essenciais para avaliar o quanto o trabalho pode ter produzido de doenças funcionais naquele trabalhador. Outro direito essencial é receber o salário até o 5º dia útil. Isso é essencial, pois o trabalhador normalmente tem contas que vão vencer, e um atraso nesse pagamento pode gerar multa, que vão diminuir a quantidade de dinheiro que vai sobrar depois que ele pagar as contas. Outro direito importantíssimo é o descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado significa que, após 5 dias ou 6 dias, o trabalhador tem um dia de descanso que vai ser remunerado. Normalmente esse dia ocorre nos domingos, mas não é obrigatório que o descanso semanal remunerado seja no domingo. Também é direito do trabalhador não ser incomodado ou sofrer ataques morais pelos seus chefes. Isso pode configurar o chamado assédio moral, ou mesmo assédio sexual. Esses principais direitos devem ser garantidos para que outros direitos não venham a ser futuramente violados, como, por exemplo, o direito a se aposentar. Sobre os direitos financeiros, é necessário lembrar que eles sempre são pagos no formato de dinheiro ou no depósito em conta. Porém, alguns desses direitos estão limitados apenas aos trabalhadores que trabalham em empresas. Burocratas, ou seja, aqueles funcionários que trabalham para o governo, não têm direito a alguns dos direitos financeiros. Entre os direitos financeiros que são exclusivos dos trabalhadores de empresa estão o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o seguro-desemprego e o aviso prévio. Esses 3 direitos estão diretamente ligados à ideia de garantir ao trabalhador que foi demitido a possibilidade de momentaneamente possuir alguma renda, mesmo que não esteja trabalhando. Mas o exercício desses direitos está diretamente ligado à relação de trabalho que se encontra registrada na carteira de trabalho. Entre os direitos financeiros garantidos a todos os trabalhadores estão as horas extras, férias, 13º salário e as diversas licenças que a lei permite. A existência desses direitos, que são garantidos por lei, não significa que as empresas não possam estabelecer formas alternativas ou complementares de pagamento. Porém, no mínimo, esses direitos devem ser garantidos aos trabalhadores. Um direito financeiro tipicamente adotado pelas empresas é a ideia da participação nos lucros ou dos resultados. Porém, a empresa só pode oferecer uma participação nos lucros. Em caso de prejuízo, quem absorve isso é a empresa. Não é possível descontar do trabalhador caso a empresa tenha prejuízo em determinado período.
apenas por fim na relação de trabalho. Por último, mas não menos importante, estão os deveres ou obrigações do trabalhador. Embora esses deveres sejam diversos, eles podem ser resumidos em duas categorias. A primeira categoria é o dever de agir com ética, seja para com os colegas, seja para com os superiores, seja para com o ambiente de trabalho. Desse modo, o trabalhador não deve brigar com seus superiores ou seus subordinados ou seus iguais, nem realizar qualquer ato que gere prejuízo para o seu ambiente de trabalho, seja físico, seja mental. A outra categoria é a ideia do sigilo profissional. O trabalhador é obrigado a manter sigilo daqueles dados confidenciais que são considerados importantes ou estratégicos para a empresa dentro das atividades que ele desenvolve. No entanto, esse sigilo não deve significar ou ser usado como desculpa para que o trabalhador deixe de noticiar qualquer ato lesivo ou qualquer crime que esteja sendo cometido dentro da empresa. Afinal, quem perde com qualquer ato de corrupção é toda a sociedade. E essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Só para lembrar, as informações contidas nessa videoaula são complementadas pelo nosso podcast Sociologia, bem como pelo texto que já se encontra no sistema. E se você tiver alguma dúvida sobre o texto, sobre a videoaula ou sobre o conteúdo do podcast, pode perguntar. Prometo que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima videoaula. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até semana que vem, pessoal.